Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase no ML. Eu sou o professor Gidenis Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando a linguagem ML. Na aula de hoje, eu vou concluir o padrão internacional de especificação de requisitos da I3E, dessa vez abordando a última especificação desse padrão, que é a especificação de requisitos de software. Então vamos iniciar a nossa aula. Então, eu já estou falando sobre esse padrão internacional há algumas aulas. Essa vai ser a quarta e última aula sobre esse padrão. Esse padrão ele possui quatro especificações, que são a especificação de requisitos de negócio, especificação de requisitos de partes interessadas, especificação de requisitos de sistema e especificação de requisitos de software. Então, cada uma dessas especificações ela possui um nível de detalhamento maior, e essa especificação de requisitos de software é a que possui um detalhamento, ah, um nível de detalhamento mais baixo, mais detalhado. Ah, então vamos iniciar esse conteúdo. Então, essa especificação, ela indica a precedência e a criticidade dos requisitos, e estabelece todos os recursos necessários ao produto de software, e para isso é preciso documentar as condições e restrições a que o software deve obedecer e como os requisitos precisarão ser verificados para garantir que eles estão corretos, que eles não possuem anomalias, que a especificação está completa e correta, não possuindo erros, não possuindo falhas, não possuindo incompletitudes. Bom, essa especificação de requisitos, ela pode se referir a um software que pode conter todas as funcionalidades de um projeto ou que possa ser parte de um sistema maior. As duas situações são possíveis. Bom, aqui nós temos uma figura retirada do padrão I3E 29148 sobre a especificação de requisitos de software. Então, os tópicos cobertos por essa especificação são introdução, que se divide em propósito, escopo, visão geral do produto, perspectiva do produto, funções do produto, características do usuário, limitações e definições, além de referências, que são uma informação padrão de todas as especificações, basicamente contém os documentos que podem ser referenciados, e também, o item definições também é comum a todas as especificações, basicamente estabelece um glossário de termos para que não haja ambiguidade, estabelece qual a interpretação é válida para determinados termos ou frases utilizadas durante a especificação do sistema. Ainda nós temos o tópico requisitos, que se divide em funções, requisitos de desempenho, requisitos de usabilidade, requisitos de interface, requisitos de banco de dados lógico, restrições de projeto, atributos de sistema de software e informação de suporte, bem como um item de verificação, que é comum também à maioria das especificações, determina como a qualidade da especificação ou mesmo do sistema ao ser concluído será determinada. Então, que tipo de inspeções serão aplicadas para garantir que a especificação está correta, que ela não possui erros, que não possui falhas, que não possui anomalias, e de que maneira vai se verificar se o software desenvolvido cumpre com o que foi estabelecido na especificação. Nós temos também o item apêndices, que contém suposições e dependências, e também acrônimos e abreviações, o que é comum em todas as especificações. Ou seja, estabelece siglas, slogans, acrônimos, abreviações que são utilizados durante a especificação. Lembrando que, como já foi falado nas outras aulas, ah, nem todos os itens contidos nessa especificação precisam ser obrigatoriamente cobertos em toda especificação de software. Eles podem ser necessários em algumas situações e podem ser desnecessários em outras. Bom, vamos falar então sobre esses tópicos. Introdução. Basicamente, como nas outras especificações, estabelece o conteúdo normativo da especificação de requisitos do software. O propósito do sistema delineia o propósito do software a ser especificado. Alguns itens se repetem entre as especificações, mas alguns têm mais detalhe ou um viés específico.
Com relação ao escopo, descreve o escopo do software que está sendo considerado. Então, se identifica o nome dos produtos de software que poderão ser produzidos, explicando o que os produtos de software farão. Também descreve a aplicação do software que está sendo especificado, para que ele vai ser utilizado, e isso inclui também quais benefícios ele trará para a organização ou para os usuários, quais metas e objetivos serão cumpridos. Ah, Essa descrição de escopo precisa ser consistente com as declarações anteriores em especificação de nível mais alto, como, por exemplo, a especificação de requisitos de sistema. Com relação à perspectiva do produto, estabelece o relacionamento do sistema com eventuais outros produtos relacionados. Então, por exemplo, quando se trabalha com uma família de software que são sistemas relacionados, como sistema de contabilidade, sistema de folha de pagamento, sistema de estoque, ou quando eu trabalho com linhas de produtos de software que são sistemas relacionados, então eu preciso, às vezes, estabelecer o relacionamento desse sistema com outros sistemas com os quais ele se relaciona. Eventualmente, o produto ele pode ser um elemento do sistema maior. Então, nesse caso, deve-se relacionar os requisitos do sistema maior com relação ao produto que está sendo coberto pela especificação de requisitos de software em questão. Também identificar as interfaces entre o produto que está sendo estabelecido pela especificação de requisitos com esse sistema maior. De que maneira vai ser feita a intercambiabilidade, de que maneira vai ser feita a comunicação, a troca de informações. A perspectiva do produto, então, ela cobre diversos itens, como, por exemplo, interfaces de sistema, interfaces de usuário, interfaces de hardware, interface de software, interface de comunicação, restrições de memória, operações, requisitos de adaptação de site e interfaces com serviços. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas restrições. Então, com relação às interfaces de sistema. Então, cada interface do sistema é listada e deve-se identificar a qual funcionalidade de software que ela se refere, e também a descrição da interface de forma coerente em relação ao sistema em questão. As interfaces de usuário determinam de que maneira os usuários interagirão com o sistema. Estabelece quais características lógicas de cada interface entre o produto de software e seus usuários finais. As interfaces de hardware podem ser necessárias ou não, elas determinam de que maneira o software interagirá com determinados hardwares, quando isso for considerado necessário. Isso também inclui características de configuração. E também cobre questões como quais dispositivos deverão ser suportados, como eles deverão ser suportados e protocolos a serem utilizados. Também especifica o uso de... Aliás, desculpe, com relação à interface de software, se especifica o uso de produtos de software necessários. Então, por exemplo, quando é necessário haver uma interação com sistemas de gerenciamento de dados, SGBDs, no caso, sistemas operacionais, pacotes matemáticos, esse tipo de coisa. E também estabelece interfaces com outros sistemas de aplicação, como, por exemplo, no caso, a ligação entre o sistema de contas a pagar e receber e um sistema de contabilidade. De que maneira vai ser feita essa interação? Ainda, interfaces de software, elas estabelecem para cada produto de software requerido, deve-se estabelecer o nome desse produto, um nome mnemônico para simplificar o nome mais completo, número de especificação, para que ele possa ser identificado de forma única, número da versão e a fonte da onde esse produto é retirado. Ainda, para cada interface deve-se especificar uma discussão do propósito do software interface relacionado ao produto de software em questão, a definição da interface em termos de conteúdo e formato da mensagem. Quando existe uma interface bem documentada, ela não precisa ser detalhada, mas ela precisa ser referenciada com relação ao documento que a define. O documento que define essa interface precisa ser referenciado nessa especificação. Com relação à perspectiva do produto,
Ah, ainda, falando sobre interface de comunicação, determina como vão ser feitas as interfaces de comunicação, levando em consideração o estabelecimento de protocolos de redes locais, por exemplo. Também pode cobrir restrições de memória, que, se for necessário, determina quaisquer características aplicadas ao gerenciamento de memória e inclui limites sobre a memória primária e a memória secundária. Com relação a operações, determina quais são as operações normais e quais são as operações especiais que podem ser necessárias ao usuário, como, por exemplo, os possíveis vários modos de operação na organização do usuário, se existirem, os períodos que podem ocorrer as operações interativas e quais são os períodos que as operações não serão atendidas, funções de suporte a processamento de dados, operações de backup e recuperação. Também existem os requisitos de adaptação de site, que definem os requisitos para quaisquer danos ou sequências de iniciação que são específicos para um determinado site, ou uma determinada missão, ou um determinado modo operacional. A especificação do site ou características relacionadas à missão que precisariam ser modificados para adaptar o software a uma instalação particular também podem ser necessários. Com relação às interfaces com serviços. Então, esse item ele especifica interações com serviços, como, por exemplo, software como serviço, ou Software as a Service, SaaS, ou, eventualmente, interações com serviços de nuvem. Com relação às funções do produto, se sumariza as principais funções que o software irá fornecer, e para isso pode-se utilizar casos de uso, histórias de usuários ou cenários. Essa é uma lista não exaustiva. Outros elementos, outros mecanismos podem ser utilizados também. Com relação às características do usuário, se descreve as características genéricas dos grupos de usuários que utilizarão o produto. Isso inclui aquelas características que podem influenciar a usabilidade, como, por exemplo, o nível educacional dos usuários, a sua experiência, as suas possíveis deficiências e as perícias técnicas que eles podem precisar possuir. Com relação às limitações, descreve de forma geral quaisquer outros itens que possam eventualmente limitar as opções do fornecedor. Isso inclui requisitos regulatórios e políticos, normas, leis que precisam ser obedecidas, limitações físicas de hardware, interfaces com outras aplicações, com outros softwares, com outros sistemas integrados, esse tipo de coisa. Operações que podem ocorrer em paralelo, ou que devem ocorrer em paralelo, de que forma poderão ser auditadas o software, de que forma ele poderá ser controlado, que tipos de linguagem foram estabelecidas para o desenvolvimento de software, protocolos de handshake de sinal, como vai se estabelecer a comunicação entre componentes ou entre sistemas integrados, requisitos de qualidade, que podem cobrir diversos requisitos não funcionais, quão críticas as aplicações são, considerações de segurança e proteção, como garantir que ameaças intencionais ou não intencionais ocorram, considerações físicas e mentais, limitações que possam ser originadas de outros sistemas, isso pode incluir requisitos de tempo real, considerando sistemas que são controlados através de interfaces, entre outras possíveis limitações. Suposições e dependências listam cada um dos fatores que poderiam afetar os requisitos declarados na especificação. Esses fatores, eles não são restrições de projeto de software, mas podem envolver mas que especificam que quaisquer mudanças nesses fatores irão afetar os requisitos nessa especificação. Como, por exemplo, existe a suposição que um sistema operacional existirá e está instalado no hardware para o qual o produto de software se destina. Mas se esse sistema operacional não estiver disponível, então a especificação ela precisa ser alterada, precisa ser atualizada de acordo. Com relação à distribuição dos requisitos, esse tópico ele distribui os requisitos de software para os elementos do software. Então, ele pode agrupar os requisitos entre os diversos componentes que os irão implementar. Então, esse item deve declarar requisitos que irão requerer implementação sobre múltiplos elementos de software,
ou quando a alocação por elemento de software é inicialmente indefinida. Também identifica requisitos que poderiam ser atrasados, eventualmente, se for necessário para uma versão futura. Também uma tabela de referência, também se recomenda que haja uma tabela de referência cruzada por função e elemento de software para que ajude a sumarizar as distribuições entre as funcionalidades e os elementos, que podem, por exemplo, ser componentes, como eu falei. Requisitos especificados. Então, esse item especifica os requisitos do sistema de software num nível de detalhe suficiente para que se possa desenvolver o projeto de software. Lembrando que o projeto é uma fase seguinte à engenharia de requisitos, que a engenharia de requisitos ela se preocupa em identificar o problema, enquanto que o projeto se preocupa em identificar a solução. Então, a especificação deve ser detalhada o suficiente para que se possa fazer um projeto de software adequado. E também determina como vai se verificar se o incremento ou a entrega do software final ah, é adequado para ser instalado. Então, os requisitos eles precisariam ser declarados de acordo com as características de um bom requisito, que já foram explicadas em outras aulas, mas que um bom requisito ele precisa ser factível, ele precisa ser não ambíguo, ele precisa ser completo, entre outras diversas características que já foram explicadas em outras aulas. Também é necessário que haja referências cruzadas com versões com possíveis versões anteriores ou com possíveis documentos relacionados e esses requisitos eles precisam ser identificados de maneira única. Ainda, os requisitos eles precisariam descrever qualquer entrada, ou seja, estímulo no sistema de software e qualquer saída, ou seja, resposta do sistema de software. E também todas as funções que são executadas pelo sistema de software em resposta a uma entrada ou em apoio a uma saída. Com relação a interfaces externas, então, quaisquer entradas e saídas do sistema de software devem ser definidas nesse item e cada interface ela precisa incluir conteúdos como o nome do item, descrição do propósito dessa interface, fonte de entrada ou destino de saída, faixa válida de dados, o quão corretos ou quão tolerantes nos valores contidos nesses dados o sistema deve ser, unidades de medida, cronometragem em termos de quando é necessário estabelecer um relógio muito rígido de início de transmissão e início de recebimento de informações, relações com outras possíveis entradas e saídas ou saídas, formatos de dados, formatos de comando, itens de dados ou informação incluída na entrada e saída. Depois nós temos as funções, o item sobre as funções, o tópico sobre funções, que define quais são as ações fundamentais que devem ocorrer no software quando são aceitas e processadas as entradas e quando são processadas e geradas saídas. Isso inclui verificar a validade das entradas e a sequência exata das operações, bem como as respostas a possíveis situações anormais, como overflow ou transbordamento, que pode acontecer, por exemplo, quando se tenta se referenciar a um item de um vetor cujo índice não existe naquele vetor, não é suportado como naquele vetor, ou quando, por exemplo, um buffer de memória estoura, sua capacidade é totalmente ocupada. Mecanismos de comunicação para transmitir essas situações anormais, avisar que elas ocorreram, como vão ser tratados erros e falhas de hardware, como vão ser tratados erros em geral e como eles vão ser recuperados, como eles vão ser corrigidos. Ainda, outras funções dizem respeito a efeito dos parâmetros, relação de saídas para entradas, que inclui sequências de entrada ou saída, e possíveis fórmulas para conversão de entrada para saída. E nós temos também os requisitos de usabilidade, que eles estabelecem requisitos e metas de usabilidade, lembrando que usabilidade é quão fácil o software deve ser de utilizar, de aprender, e quão satisfeito o usuário fica com o uso desse software. Isso pode incluir medidas de efetividade, medidas de eficiência, critérios de satisfação do cliente, como vai se medir a satisfação do cliente,
prevenções de dano, quão fácil, de que maneira a interface de software permite que o usuário, evita que o usuário cometa erros. Então, situações que podem surgir em contexto de uso específicos. Com relação aos requisitos de desempenho, lembrando que desempenho leva em consideração o tempo de resposta, especifica requisitos numéricos estáticos e dinâmicos, que são colocados no software ou nas interações humanas com o software como um todo. Requisitos numéricos estáticos podem cobrir, por exemplo, o número de terminais a serem suportados, quantos terminais, quantos usuários podem estar acessando o software ao mesmo tempo, o número de usuários simultâneos que podem ser suportados, a quantidade e tipo de informação que poderia ser manuseada. E com relação aos requisitos numéricos dinâmicos, eles podem incluir os números de transações e tarefas, os números máximos permitidos de transações e tarefas, a quantidade de dados a serem processados em determinados períodos de tempo. Isso especifica tanto condições normais como em situações de pico de carga de trabalho. Os requisitos de desempenho eles precisam ser declarados de uma forma que eles possam ser mensuráveis e testados. Como, por exemplo, 95% das transações devem ser processadas em menos de um segundo. Não se deve utilizar frases como um operador não terá de esperar que a transação seja concluída. Deve-se tentar estabelecer números que permitam medir se o desempenho foi atingido. Nós temos também requisitos de bancos de dados lógicos, que estabelecem requisitos lógicos para quaisquer informações que precisam ser colocadas em um banco de dados. Isso inclui tipos de informações usadas por várias funções, frequência de uso, mecanismos de acesso, entidades de dados e seus relacionamentos. Então, aqui pode se aplicar, por exemplo, modelos de entidade e relacionamento, restrições de integridade, segurança, requisitos de retenção de dados, esse tipo de coisa. Restrições de projeto estabelecem quaisquer restrições de projeto que seriam impostos ao sistema por padrões externos, por requisitos regulatórios, leis, normas, sindicatos, conglomerados, instituições, etc., ou limitações de projeto como cronograma e orçamento, entre outros. A observância de padrões determina que os requisitos derivados de padrões ou regulamentações existentes, eles devem incluir formato de relatório, nomeação de dados, procedimentos contábeis, rastreabilidade de auditoria, entre outros. Também pode-se especificar, por exemplo, que os requisitos para o software, os requisitos necessários para o software rastrear a atividade de processamento. Tais rastreamentos eles são necessários para determinadas aplicações quando é necessário atender padrões mínimos de regulamento ou padrões mínimos financeiros. Então, o requisito de rastreamento de auditoria pode, por exemplo, declarar que todas as mudanças de um banco de dados de folha de pagamento precisam ser registradas em um arquivo de rastreamento com valores de antes e depois de uma determinada operação. Nós temos os atributos de sistema de software, que especificam os atributos necessários para o produto de software, como, por exemplo, confiabilidade, disponibilidade, segurança, manutenibilidade e portabilidade. Confiabilidade é o quão confiável o software deve ser, o quão a garantia que o quão deve ser garantido que o software seguirá funcionando mesmo que um erro ocorra e quanto tempo deve se esperar para que esse erro seja corrigido, de preferência de forma transparência para o usuário, que ele não enxergue. O quão disponível o software deve ser, isso está associado com a confiabilidade. O nível de segurança em termos de quão seguro o software deve ser, em termos de impedir que erros não intencionais ou ataques intencionais ocorram. O quão manutenível o software deve ser, o quão fácil de modificar ele deve ser. O quão portável o software deve ser, ou seja, se ele deve poder rodar em várias plataformas, em vários sistemas operacionais, ou ele deve ser nativo de um sistema operacional específico, esse tipo de coisa. Então, falando um pouquinho sobre cada um deles. A confiabilidade especifica os fatores que são necessários para estabelecer a confiabilidade necessária do sistema de software no momento em que ele for entregue.
Disponibilidade. Especifica fatores que são necessários para garantir um nível de disponibilidade definido para todo o sistema, como, por exemplo, ponto de verificação, recuperação e reinício. Segurança determina requisitos para proteger o software de acesso, uso, modificação, destruição ou divulgação acidental ou maliciosa. Ah, com relação ainda à segurança, ah, esses requisitos eles podem incluir a necessidade de utilizar técnicas criptográficas, manter conjuntos de dados específicos de log ou de história, atribuir certas funções a diferentes módulos, restringir comunicações entre algumas áreas do programa, verificar a integridade dos dados para variáveis críticas, garantir a privacidade de dados. Com relação à manutenibilidade, ah, determina quais são os atributos de software que estão relacionados ao quão fácil de manter e evoluir o software deverá ser. Então, isso pode incluir requisitos para modularidade, no momento que o software precisa ser dividido em vários módulos, requisitos de interfaces, interfaces lógicas, interfaces entre componentes de software, entre softwares integrados, interfaces de hardware, esse tipo de coisa ou outras atributos de software relacionados à limitação de complexidade, por exemplo. Com relação à portabilidade, se especifica atributos de software relacionados a quão fácil de portar, quão portável o software deve ser para outros equipamentos, para outros servidores, para outros hosts ou sistemas operacionais. Isso também inclui a percentagem de elementos com código dependente de máquina ou servidor, a percentagem de código que é dependente de máquina ou servidor, o uso de uma linguagem comprovadamente portável, o uso de um compilador particular ou subconjunto de linguagem e o uso de um sistema operacional particular. Lembrando que esses itens eles são incompatíveis entre si. Dependendo da situação, vai se escolher um ou outro, alguns deles ou outros. Com relação à verificação, tenta-se estabelecer de que maneira a especificação e o software, ao ser concluído, será verificado para determinar a qualidade do software. Se a especificação realmente está correta, se ela não possui erros, se ela não possui anomalias, e se o software está de acordo com o que foi especificado, cumpre o que a especificação determina. Com relação à informação de suporte, então é uma informação de suporte adicional que pode ser necessário ou não e que poderá incluir exemplos de formatos de entrada ou saída, descrições de estudo de análise de custo ou resultados de pesquisa de usuário, informações de suporte ou fundamentação que possam ajudar os leitores da especificação. Também, informações de suporte também pode incluir a descrição dos problemas a serem solucionados pelo software, instruções de empacotamento especiais para código e mídia para atender segurança, exportação, carregamento inicial ou outros requisitos. Isso pode ser necessário ou não, dependendo da situação. Ah, Se for necessário, a especificação ela precisa explicitamente declarar se esses itens de informação são considerados parte dos requisitos. E nós concluímos mais essa aula sobre o padrão de especificação de requisitos das I3E, dessa vez concluindo a, a especificação de requisitos de software, a última das especificações da I3E. Eu espero que vocês tenham considerado essa aula válida, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem com quem possa ter interesse. E se vocês ainda não estão inscritos no canal, eu peço que se inscrevam. Obrigado pela atenção, nós nos vemos nas próximas aulas.